O assunto hoje, aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, é a proposta de transferência de parte da verba do Sistema S para a Embratur, que é a Agência Brasileira de Promoção de Turismo. A medida provisória número 1147 de 2022 prevê a destinação de 5% da contribuição social do SESC e do SENAC para uma fonte de receita permanente para investimentos no turismo internacional. Bom, para conversar conosco sobre a repercussão dessa medida provisória, a gente recebe aqui em nosso programa a Renata Salvador, que é gerente do SESC em Bauru e que participa junto com as outras unidades de uma força-tarefa a respeito deste assunto. Eu queria te agradecer, Renata, por ter aceito o nosso convite para conversar conosco aqui no Espaço Aberto. Seja bem-vinda. Olá, Lidiane. Nós aqui agradecemos esse espaço da TV Câmara. É super importante para a gente falar um pouco sobre essa mobilização, né, que tem o propósito de sensibilizar não só a população, mas também os legisladores em torno dessa questão. Uhum. Esse assunto, inclusive, vem repercutindo aqui nas reuniões e sessões ordinárias da Câmara de Bauru, com pronunciamentos na tribuna, né, com a participação, o envolvimento nessa mobilização de vários vereadores aqui da Casa de Leis bauruense, mas só para quem nos assiste, nos ouve entender. As unidades do SESC e do SENAC vêm fazendo uma força-tarefa para impedir que essa medida, que é considerada prejudicial, se concretize. É isso. Esse projeto de lei, ele já existia e agora, quando passou pela Câmara de Deputados, foram inseridos dois artigos, né? Os artigos 11 e 12, que prevê esse repasse de verbas para a Embratur, saindo então do SESC e do SENAC, da arrecadação do SESC e do SENAC, com destino à Embratur. A gente entende que esse funcionamento da Embratur é importante, reconhecemos a importância dessa agência, mas entendemos que o nosso trabalho não pode ser prejudicado em detrimento do funcionamento pleno de outra agência de serviço social, que agora a Embratur é considerada, né, um serviço de atendimento social. Então, nós nos mobilizamos, falamos do país todo, não só apenas do estado de São Paulo, nem da cidade de Bauru, mas o país todo se mobilizou em torno dessa questão, apresentar à população o trabalho realizado pelas instituições, né, pelo SESC e pelo SENAC, em todo o Brasil, das mais diversas áreas de atuação, não só a educação profissionalizante, que é fato, né, acontece no SENAC em todos os estados brasileiros, o trabalho do SESC, né, especialmente nas áreas de cultura, lazer, educação, e também na área de alimentação. Nós temos o programa Mesa Brasil, inclusive funcionando aqui em Bauru ativamente, que arrecada toneladas de alimento em parceria com alguns fornecedores da cidade e região e distribui esses alimentos às instituições e famílias mais vulneráveis. Então, o impacto desse repasse de recursos seria muito grande em todo o país. Por isso, essa mobilização tão intensa, esse movimento tão expressivo, inclusive com depoimentos de artistas, de pessoas da cidade, nós tivemos o apoio da população em geral, na cidade de Bauru, no entorno, a gente atende muitas cidades da região também, e da Câmara Municipal, que nos apoiou integralmente com a carta aberta enviada ao Senado, apoiando esse movimento e entendendo um pouco esse trabalho tão expressivo do SESC e do SENAC nas diversas cidades brasileiras. Uhum. Renata, o prazo para análise dessa medida provisória termina, né, vai até o dia 30 de maio. Se não for votada até lá, ela perde a validade. Qual que é a expectativa de vocês, né, em termos de mobilização para tentar reverter, né, essa possibilidade nessa semana que falta até a reta final? A expectativa é muito grande, a gente tem trabalhado intensivamente em todas as frentes para que essa medida seja realmente retirada e que a gente possa manter o trabalho das duas instituições como ele é hoje.
há muitas repercussões, né, e muitas informações equivocadas. Uma delas é que esse dinheiro é público. Esse dinheiro não é público, Lidiane, é importante que se diga isso. Ele é proveniente de uma arrecadação de empresários do comércio de bens, turismos e serviços, recolhida compulsoriamente e repassada a essas instituições que fazem um trabalho dedicado aos próprios trabalhadores dessas áreas. Então, não é um dinheiro público, embora a Receita Federal tenha esse papel de arrecadar e distribuir, mas ela também recebe por esse trabalho. As instituições pagam por esse trabalho para que seja feito de forma transparente. Então, não é um dinheiro público, é um dinheiro que tem destinação, que tem uma função específica. Esse dinheiro ele é usado, utilizado nessas instituições para atendimento a esse público que é prioritário no nosso caso, trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. E a gente atende muita gente, né, em todas as áreas de atuação, cultura, lazer, esporte, educação, para todas as idades, então desde crianças até idosos, saúde, o impacto seria muito grande se a gente perdesse esses 5%. Parece pouco, não é pouco quando a gente fala de Brasil, né? Fala de país, especialmente em regiões mais distantes dos grandes centros, né? São Paulo é um grande centro, a arrecadação é maior, mas unidades instaladas no Nordeste, por exemplo, sofreriam esse impacto com muito mais veemência. Uhum. Um outro argumento apontado, Renato, inclusive pela própria Embratur, é que a proposta da medida provisória foi elaborada com base no estudo da Fundação Getúlio Vargas e que aponta que os recursos do Sistema S, em parte, vêm do próprio setor turístico, que se beneficia com a atuação da agência brasileira. Como é que vocês veem esse argumento? Na verdade, o SESC trabalha com turismo, né? O chamado turismo social. Então, a gente entende o contrário, inclusive, que a cultura, quando o país ele é melhor estruturado em termos de educação, cultura, saúde, isso movimenta o país em termos de turismo também. Né? Há um interesse por parte de outros países, de outros estados, de outras cidades, em visitar o país em que a gente está. Então, acho que o movimento também vai no sentido inverso. E nós, enquanto SESC, temos uma atuação turística forte. A gente movimenta essa área também internamente no país, não de forma internacional, mas de forma nacional. Isso é feito de uma maneira muito expressiva. Então, não é que a gente não trabalha em prol do turismo, a gente trabalha em prol do turismo também. A questão é não deixar que esse trabalho se esvazie em detrimento de outro, procurar outras fontes, inclusive de outras instituições, mas não a nossa que funciona. Nós e Senac funcionamos plenamente, né? Há 77 anos é um trabalho reconhecido pela excelência, pela qualidade de atendimento e pela utilização de verbas de forma muito transparente, de forma muito séria, né? Esse canal da transparência que o próprio presidente da Embratur cita demonstra isso. E quando ele traz que há uma sobra de dinheiro, né? Ele tem trazido isso nas entrevistas, há uma sobra, isso não faria diferença no trabalho realizado pelas duas instituições. Há um equívoco nessa condição, porque não há sobra. Nós não temos outro meio de financiamento para funcionarmos. Então, é importante que se diga que esse dinheiro ele é empenhado em expansão, em abertura de novas unidades, em ampliação de atendimentos, em arrecadação de alimentos, em bolsas de estudo. No caso do Senac, grande parcela do atendimento é gratuito. A milhares de pessoas em todo o país. Então, isso é repassado de forma muito séria à população, né? O serviço é oferecido com uma transparência muito grande. Não há sobra, há dinheiro empenhado em expansão, há dinheiro com definição estratégica. Então, assim, não há uma situação em que há dinheiro sobrando, digamos assim. Há todo um planejamento estratégico para que realmente
a rede SESC e SENAC seja cada vez mais ampla e possa atender cada vez mais pessoas. Uhum. Importante ressaltar também que tanto o SESC como o SENAC fazem parte desse sistema S, né? Que também é composto por outras instituições, SEBRAE, SENAI, o SESI, o SENAR, que faz o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SESCOP, que é cooperativismo, SEST, que é a área do transporte. Falar alguns números aqui para contextualizar nosso bate-papo, Renata. A redução do orçamento, segundo previsões, pode acarretar no encerramento das atividades das instituições em mais de 100 cidades brasileiras, como você comentou, especialmente em outras regiões um pouco mais periféricas do país e que justamente precisam desse apoio cultural, né, desse apoio que o SESC oferece, inclusive na área de saúde e alimentação. E, além disso, a gente tem alguns outros dados aqui que falam a respeito de cortes de exames de saúde, cortes de atividades recreativas, como você falou, ou enfim, caso essa medida provisória seja aprovada pelo Senado. Quais efeitos imediatos podem ser esperados e em longo prazo? Os impactos, acho que a curto prazo é esse reestudo, né, do que teria que ser redimensionado em termos de atendimento, em termos de investimento, de infraestrutura, e a longo prazo até em demissões, porque quando a gente pensa no impacto orçamentário, a gente vai pensar em redução de programas, redução de atendimentos e, por consequência, redução de pessoas. Então, não é simples, não é fácil, é uma equação difícil de resolver, por isso a gente tem se movimentado dessa forma tão ativa e tão intensa para que os repasses sejam mantidos. Inclusive, eles constam na Constituição, né? A gente tem lá um artigo que, desde a fundação, desde a origem dessas instituições, elas são asseguradas para que funcionem da forma como funcionam hoje. É muito complicado mexer em algo que facilita, dá acesso a tantos bens culturais, educativos e de formação profissional, como é o SESC e o SENAC no Brasil todo. Uhum. E como você mesma mencionou, várias instituições e órgãos têm se mobilizado junto com o SESC e o SENAC, aqui em Bauru, Câmara Municipal, assim como vários outros órgãos, a Câmara que enviou essa carta aberta ao Senado, fazendo um apelo, né, para que essa proposta não seja aprovada aí até o dia 30 de maio. Agora, em âmbito nacional, a gente tem a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que representa aí uma parte do Sistema S, e que também já disponibilizou um abaixo-assinado contra a MP. Quer dizer, é uma semana em que é um momento crucial para essa união de forças, né, Renata? Sim, nós já estamos atingindo 1 milhão de assinaturas nessa petição pública que foi disponibilizada pela Confederação Nacional do Comércio, que é quem capitaneia essa movimentação, esse movimento, essa sensibilização, né, essa mobilização, como a gente tem chamado. E a ideia é sensibilizar mesmo essas pessoas que estão à frente do nosso país para que tomem a decisão correta e entendendo os benefícios que as duas instituições trazem à população de modo geral. Nós temos, sim, o público prioritário, que são os trabalhadores do comércio, de serviços de bens e turismo, mas todas as instituições, as duas instituições, atendem a população de maneira geral. Então, qualquer pessoa é bem-vinda ao SESC, é bem-vinda ao SENAC, participa das atividades, com exceção de um ou outro programa que são voltados especificamente aos comerciários e seus dependentes. Toda a programação é muito acessível. Então, a perda seria muito, muito significativa, seria muito expressiva em todo o país. Essa petição é um movimento, né, potencializa essa sensibilização, ela ainda está disponível, pode ser assinada por qualquer pessoa, e aqui em Bauru nós ficamos muito felizes com a mobilização que houve também na cidade como um todo, especialmente da Câmara, que nos apoiou integralmente, assim como de instituições sindicais e outros órgãos, que estão conosco nessa luta. Tivemos muitos depoimentos de artistas em todo o país, né? São fornecedores do próprio SESC, trabalham conosco, conhecem o trabalho, a dinâmica de trabalho realizada em todas as unidades,
Falando agora de São Paulo, é uma programação muito intensa, uma programação cultural muito intensa e muito acessível, né, a todos. Então, a mobilização realmente teve uma repercussão muito grande. Em consonância aí com a movimentação dos vereadores bauruenses, nós aqui da TV e da Rádio Câmara oferecemos nossos espaços aí para que vocês possam divulgar essa mobilização e os riscos, né, dos impactos caso a medida provisória seja aprovada no Senado. Renata Salvador, gerente do SESC em Bauru, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto. Muito obrigada pela tua participação. Boa sorte na Força Tarefa. Obrigada, Lidiane, pelo apoio, pelo espaço que vocês sempre nos dão aqui para divulgação de todas as nossas ações, e hoje, especialmente, esse lugar aí de fala para divulgarmos essa mobilização. Obrigada mais uma vez, Renata. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual. E aproveito para lembrar que esse conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!